Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos para mais um vídeo aqui, né, no seu canal de aprendizado Dia a Dia com Plantas aqui, onde você aprende e curte muito rosa do deserto. Gente, no vídeo de hoje eu venho trazer para vocês aqui as mudas, né? Vou dar uma dica muito boa aqui que eu queria ter recebido antes, né? Mas por falta de conhecimento sobre rosa do deserto quando eu iniciei, não tive. Mas eu vou trazer para vocês e eu garanto que vai ajudar você bastante aí no cultivo, no desenvolvimento das suas mudas, principalmente você que cultiva, que gosta de cultivar a rosa do deserto desde a semente, né? Tem pessoas que gostam de cultivar e ver a rosa do deserto crescer desde bebezinha até a fase adulta. Olha, gente, olha aqui, ó, com a floração, ó. Então esse vídeo é para você. Então fica até o final. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal para você receber sempre os novos vídeos e assistir os outros. Tem muito conteúdo bom aí. Você vai gostar com certeza. Deixe seu gostei, deixe seu comentário. Recado dado, vamos iniciar aqui. Gente, ó, então essas plantas aqui, como eu estou cultivando ela, eu quero mostrar para vocês, ó, que essa planta aqui, essa grande aqui, deixa eu afastar, ela é da mesma idade dessa plantinha aqui, ó. Ela é da mesma idade dessa planta aí. Então, por que a diferença de tamanho, né? Por que que essa planta tá tão grande e essa ainda tá pequena? O tema do vídeo é exatamente esse. Não adianta você fazer adubação, comprar o melhor substrato, comprar o melhor adubo aí para sua rosa do deserto, se você não faz o processo correto, né? Os outros pilares do crescimento da rosa do deserto, que é no caso desse aqui, né? É a mudança de recipiente, de quantidade de substrato na hora certa. Olha aqui, gente, ó. Essas plantinhas aqui também são da mesma idade, né? São da mesma idade, ó. Essas plantas aqui são da mesma idade dessa grande. Por que essa diferença, pessoal? Olha isso aqui, ó. Por que essa diferença aqui? Então, muitas pessoas não estão tendo sucesso com a rosa do deserto exatamente por isso. Porque não se atenta, né, a esse pequeno detalhe que faz total diferença. Vocês observam que estão no mesmo copo de plantio, né? Estão no mesmo copo de plantio aqui, porém foram mudadas em épocas diferentes. Todas foram plantadas, né, na bandeja de germinação. Essas daqui vão atrasar o crescimento, vão demorar para crescer ainda mais, porque tem pouco substrato, não tem para onde ela crescer. Aí vocês me falam, Lucas, tem vídeo que eu já vi em criatório, em cultivadores aí, né, profissionais, plantas na bandeja e bem grandes, parecida a essa daqui, ó, bem desenvolvidas. O que que acontece, pessoal? Acontece que a adubação e a rega é frequente, tem horários, né, exatos, é tudo automático, né? A rega geralmente é automático, então tem aquele controle, aplicação, tudo certinho na hora certa. E a gente, no decorrer do dia a dia, né, os cultivadores amadores aí de rosa do deserto, a gente não tem essa mesma responsabilidade, essa mesma eficiência na hora da rega e na hora da fertirrigação, que é o tipo de adubação que o pessoal costuma usar aí para desenvolvimento rápido, né? A gente não tem esse tipo de manejo, por isso que a gente não consegue o mesmo resultado dessas pessoas, né, que cultivam a rosa do deserto dessa forma profissional. Então aqui chegou nessa idade, ó, chegou nessa idade aqui, o ideal é a gente fazer o transplante para o copo descartável com substrato razoavelmente bom que a gente encontra, depende da sua região. O Carolina Soil é muito bom para isso, né? Eu acredito que todos que já conhecem a rosa do deserto vai concordar comigo que é um ótimo substrato, não recebo patrocínio nenhum. Como eu falei para vocês, o que eu uso, eu aplico aqui nas minhas plantas, né? E funciona, eu trago para vocês. Então atingiu, automaticamente a gente já tem que colocar mais substrato para compensar essa falta de organização, de controle que a gente tem na rega e nos fertilizantes, né? Porque aqui pega mais, então a planta vai demorar mais para sair os nutrientes, vai demorar mais para secar o substrato, e nessa fase a rosa do deserto gosta muito de água para ela desenvolver. Você quer uma rosa do deserto gordinha, precisa de água. Tá aqui a prova nessas plantas aqui, ó. Então, se a gente não tem, a gente tem que fazer isso obrigatoriamente para a gente ter o sucesso, mas não é isso que acontece. O que eu vejo, conversando com muitas pessoas, né, é que a gente deixa a rosa do deserto muito tempo nesse recipiente aqui, não tem um padrão de rega, sua plantinha aí fica secando, né, e aí você rega muito por um período, depois a planta não recebe, ela desidrata, vai ficando, porque eu não tenho nenhum aqui para mostrar para vocês, ela vai ficando aquela crosta aqui esbranquiçada, né, na ponta, no caudex aqui da planta. Isso aí é todo esse processo de
rega fora da hora, não aduba direito, ou aduba demais, né? E vai ocasionando esse tipo de problema. Essas plantas aqui, eu fiz a mudança, já tem, eu acho que uns 2 meses, mais ou menos, que eu fiz essa mudança, por isso que elas já estão desse tamanho. Então aqui elas ainda ficam mais um tempo, a gente consegue ver, ó, que as raízes começaram a chegar no fundo aqui agora, então ela ainda fica mais um tempo, e mais 2, 3 meses aqui, essa planta já está ideal para um pequeno enxerto, né? Para um pequeno enxerto, para floração. Algumas já vão estar florindo mesmo novas assim, porque tem esse cuidado. Então tem que fazer esse controle, e depois que você muda para cá também, tem que ter um padrão de rega, né? Que a gente consegue, não sei se vocês entenderam, a gente mudando para cá, a gente consegue um tempo maior, então a gente pode dar o luxo de errar um pouco mais na rega, porque eu sei, pessoal, por mais que você fala, não, Lucas, eu cuido bem, eu sei que a gente acaba esquecendo de regar, né? Fica lá no dia corrido, e isso atrapalha o processo de crescimento da sua planta. Não adianta, vai atrapalhar. Tem que ter o controle certinho, tem que ter a organização certa para que você tenha o resultado. Então deixa aí nos comentários, Lucas, eu cuido certinho, eu já faço isso, mesmo assim não cresce, que eu quero ver aí, né, o que vocês estão fazendo aí no cultivo de vocês, ó. Então como explica, gente, ó, essa daqui eu mudei ontem, viu? Essas daqui eu mudei ontem. Se eu tivesse mudado essas plantinhas aqui há uns 2 meses atrás, elas estariam assim. Vocês conseguem entender o que eu quero passar para vocês? Essa tem mais ou menos aí uns 10, 12 dias, né, que eu mudei elas, né, e a gente já consegue ver o crescimento aqui comparado com essas plantas. Lucas, qual é o substrato? Areia de construção e esterco bovino bem encurtido, bem secado o sol, porque o intuito aqui não é a vantagem dos nutrientes do esterco, é usar ele como matéria orgânica aqui, né, para areia. A areia seca rápido, a gente colocando o esterco dá uma mantida na umidade aqui do substrato, porque, como eu falei para vocês, nessa fase elas gostam de muita água e não substrato encharcado. Então aqui está o furinho aqui, eu faço cortar, né, porque às vezes o furo entope, eu prefiro cortar o canto do copo, porque escorre mais rápido, e isso faz com que a planta cresça. Fertirrigação de 5 em 5 dias, né, eu venho regando elas com adubo foliar, pode ser qualquer marca aí, contanto que seu adubo foliar tem que ser completo em nutrientes, né? Para disponibilizar aí todos os nutrientes que as plantas precisam para desenvolver. Fazendo isso, seguindo esse processo certinho aí, você vai ter resultado. Com quantos dias começa a adubação? Aqui eu começo com 15 dias, né? Planto elas aqui, planto elas na bandeja porque fica mais fácil a organização, o cuidado. 15 dias de germinada eu começo a fazer a rega. Lucas, quantos dias fica aí na bandeja? Depende, pessoal, não tem como eu dar uma data, quantidade de dias exata para você, porque depende da sua região. Às vezes você plantou numa época mais fria, a germinação já é demorada, o crescimento é mais demorado, né? Então não tem como eu dar uma exatidão para você. Mas assim, um mês e meio de germinado, um mês e meio de germinado, você já pode mudar para o copo descartável aqui, né, para que ela continue o crescimento. E também a vantagem da bandeja é que ela cria exatamente isso aqui, ó. A gente consegue tirar com facilidade, ó. Aqui eu só venho e coloco aqui no recipiente, abro um buraquinho aqui no substrato, a planta não sente, né? Esse é um dos motivos que atrapalha também o crescimento da sua planta. Às vezes você planta dessa forma aqui, ó. Quando a gente planta, é bem comum, muitas pessoas plantam dessa forma aqui, né, em uma bandeja. Agora, para mim tirar isso aqui, gente, como é que faz? Vai quebrar muitas raízes, né, principalmente raízes de alimentação, na hora do plantio. E quando você for plantar a sua rosa do deserto, o que vai acontecer com ela? Vai acontecer um apodrecimento, que às vezes acontece. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Isso aqui, ó, não é problema com substrato. Isso aqui são raízes quebradas, né, que na hora do transplante, por algum motivo, eu não devo ter quebrado algumas raizinhas, aí apodrece, ó, de várias plantas aqui, sempre tem umas, 2, 3, depende da quantidade, né, mesmo você fazendo o processo correto, que ela vai apodrecer por conta desses cuidados. Então, se atenta a esses detalhes quando você for plantar muito, dê preferência por a bandeja, porque com a bandeja você consegue ter essas vantagens aí
na hora da mudança aí de substrato. Já aqui não vira uma bagunça. Aqui eu tenho um vídeo onde eu mostrei uma forma fácil de tirar aqui sem estragar as raízes da sua planta. Você vai, como eu planto aqui direto na areia de construção, aqui eu faço o seguinte, aqui eu venho com muita água, né? E vou colocando água aqui e vai retirando as raízes aí com cuidado. Encharco bem o substrato, né? Perde o substrato para me tirar as raízes com eficiência. Tem vídeo aqui no canal onde eu estou mostrando esse processo, por isso que é importante a sua inscrição. Se você é novo, chegou no canal, não se inscreveu ainda, se inscreva para você receber os novos vídeos. Vocês entenderam, pessoal? Porque às vezes a gente não tem sucesso com as rosas do deserto, é por falta de cuidados, né? De detalhes. Aparentemente estamos fazendo tudo certo, mas tem um detalhe que a gente não percebeu que faz toda a diferença. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Fiquem todos com Deus, até os próximos vídeos. Valeu!